Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Gabriel, sou instrutor de mergulho. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar, né, Zé? Temos convidados muito especiais. Maravilha! Quem são os convidados da vez, hein? Quem serão, hein? Salve, salve, mergulhadores e mergulhadoras. Zé Gu aqui falando. Hoje, junto com o Gabiru, mais um Pode Mergulhar aí, nessa nossa segunda temporada que está bombando. Só gente interessante, papos espetaculares aqui. E o de hoje não podia ser diferente. Temos aqui um casal maravilhoso, diretamente da Laje de Santos, trazendo pra gente aí histórias e explicações sobre a nossa querida Pedra Mágica que temos aqui próximo a São Paulo. Um dos lugares mais bonitos do Brasil para se mergulhar. Então, vamos lá. São eles, João e Dani. Beleza? Tudo bem? Tudo certo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Nós que agradecemos por vocês terem saído de lá do litoral e vindo até aqui. O João é capitão, operador lá da laje. João, conta aí um pouquinho a sua história pra gente. Tem a Dani também, que é a esposa do João, oceanógrafa. E aí? Bom, a minha história com a laje começa de 86, mais ou menos, o primeiro mergulho lá. Eu não tinha nem nascido, Já José. Eu tinha acabado de fazer meu curso de mergulho e já via nas revistas, né, de mergulho da época uma matéria sobre o mergulho na Laje de Santos. E fui lá, né, sozinho lá. E demorava quanto tempo para chegar lá? Cara, era uma aventura. A gente se encontrava na Ponte dos Práticos, como chamavam, né, que é a Edgar Perdigão hoje. E às 7 horas saía o barco. Tá. Depois era um barco de madeira, né, e a gente saía com 3 horas e meia para chegar na Laje de Santos. Era uma viagem que levava o dia todo, voltava umas 7h30 da noite, por aí. Mas era bem bacana e apaixonante. Show. E desde então você já pirou na Laje de Santos e Pirei. nunca mais deixou de ir, né? Eu lembro que o primeiro mergulho que eu fiz na Laje de Santos foi em 86 e deve ter sido no mês de março, por aí. E eu cheguei abestalhado, assim, de saber que tinha um lugar tão perto, com água tão limpa. Né? E naquela época o barco era lento, então em determinados lugares você quase que via o fundo durante a navegação. Então era espetacular, você via às vezes o reflexo do fundo. Eu quero te fazer umas perguntinhas pra gente situar o pessoal que tá ouvindo do que é a laje, onde fica. Mas antes disso, vamos só, Dani, se apresentar. Fala um pouquinho de você. A Dani da Pé de Pato. A famosa Dani da Pé de Pato. Isso aí. Todo mundo conhece. Do João. É quem manda na embarcação de verdade. Não, é tudo ele. Tá bom, tá bom. Ele. E eu sou oceanógrafa. Eu sempre fui fissurada por mar, por Jacques Cousteau, mergulho, tanto que eu segui nesse trajeto, fiz meu curso na faculdade, até que apareceu o João e a laje na minha vida e me apaixonei pelos dois. Mais pela laje ou mais pelo João? Acho que foi pela laje, mas o João tava lá, né? Foi de gaiato. Quando foi, então, já que o João falou que foi em 86 o primeiro mergulho dele lá, o seu foi quando? A laje e o João apareceram na minha vida em 2007. Boa. Estou lá desde 2007. Já é um bom tempo, hein? Já faz tempo, sabia? Sim, depois de amanhã a gente faz 16 anos de casado. Aê! E ele Pô, faz legal. aniversário. Para não esquecer a data. Boa, parabéns, comandante! Mas, capitão, conta aí pra gente, só pra galera se situar, que a gente tá falando dessa tal Laje de Santos aí, que onde fica, a quantos quilômetros? Então a Laje de Santos, ela se situa a 42 quilômetros da costa. O rumo é sul, porque a gente está naquela curvinha do Brasil. Então você sai perpendicular à costa, aí você sai no rumo sul, aí vai encontrar a laje aí depois de 23 milhas náuticas aí navegadas, bem navegadas, né? A gente costuma dizer que você vai navegando ali até próxima à Ilha da Moela, são 6 milhas, né? Questão de uns 11 quilômetros, e depois é oceano escancarado, né? Não é nem mar aberto, não tem mais nada de proteção. Ué, mas bem diferente de quando você começou, né? Você levava 3 horas e meia, agora hoje já a gente temos... faz em 1h20, 1h30, depende
da condição de mar, acelera um pouco mais, um pouco menos. E a Laje de Santos é o principal ponto de mergulho hoje pro paulista, né? Porque é o ponto que a gente tem mais perto da cidade de São Paulo. E é um mergulho que dá para fazer no mesmo dia, né? Então, geralmente acaba sendo um bate-volta, né? A galera vai para mergulhar e consegue voltar para São Paulo no mesmo dia. E maravilhoso, né, cara? Puta, eu adoro lá. É um ponto espetacular, bom, né? exatamente. E é muito engraçado que quando a gente conversa e fala sobre a Laje de Santos para quem não mergulha, ninguém imagina que tem um mergulho aqui tão próximo de São Paulo e tão bom quanto é a Laje de Santos, né? Mesmo quem mergulha, demora para cair a ficha. Só quando o cara vai mesmo, mergulha E fala, entende o que é, né? "Nossa". E quando você fala Laje de Santos, todo mundo pensa na cidade de Santos. Fala, mas cara, você mergulha onde lá em Santos, né? Pô, todo mundo pensa no porto, todo mundo pensa numa água que não é tão legal. A gente teve uma história recente dessa. Foi um menino fazer um discover na laje e ele era uma pessoa que tem conhecimento. Enfim, o vídeo dele acabou parando na vice-prefeita, que postou. E aí um perfil importante de Santos repostou e o pessoal escrevendo no comentário, isso não é nem do Brasil. Imagina que essa Imagina água que isso é no aí Brasil. é isso. E é do lado, né, cara? Gente, ó, pé de pato. A gente faz Estamos mergulho. aqui. O pessoal não conhece. Não, o pessoal Pois não é. acredita que a laje é desse jeito. Inclusive, tem alguns pesquisadores que já falam que lá é um ponto fora da curva. Mesmo com as outras ilhas que a gente tem nesse afastamento da costa aqui no litoral paulista, a laje é fora da curva. Ela tem, né, por ser pequenininha, um acúmulo, né, uma diversidade muito grande, com uma abundância muito grande dentro dessas espécies. Então, Você acabou de falar que ela é bem na curvinha do continente, meu. É embaralhamento Tô de enchendo São saco. Paulo. É fora da curva ou é na curva? é fora pô? da curva. Depende de qual curva a gente está falando. Exatamente. Então tem muita biodiversidade, é isso? A gente tem estudos do MAPEM. O MAPEM já faz algum tempo, posso estar enganado, mas uns 6, 7 anos, já que teve um monitoramento do Parque Estadual Marinha da Laje de Santos. Esse monitoramento foi feito um censo visual. O censo visual, acho que a Dani até pode me corrigir se eu estiver errado, mas o mergulhador ele desce, ele faz 3 faixas de profundidade, então ele faz lá, se a laje tem 20 metros de profundidade, em média, ali na frente, ele vai nos 18 metros, ele vai esticar uma trena até o ponto de visibilidade dele à direita, né, e à esquerda, e dentro daquela faixa, durante um período de tempo, ele vai contar e planilhar as espécies que ele viu. E tentar colocar número e nome da espécie. Depois ele sobe até os 10, 12 metros. Faz a mesma coisa e depois na faixa dos 6 metros. Então cada mergulho ele faz em 3 profundidades por um tempo determinado e uma área que ele pega. Esse censo visual ele é feito durante um ano. Então durante toda a sazonalidade das espécies. Né? Dessa forma foi feito na laje e foi identificado 206 espécies de peixes. Então é uma diversidade bastante grande. Sim. A laje cumpre o papel dela de proteger a diversidade das espécies do litoral. Catalogado só espécie de peixe, você está falando. E outros animais Só têm subaquáticos. essa contagem também, não? Não, que eu saiba não. Só peixes, tanto os recifais, que são os residentes ali, quanto os peixes de passagem, né, que é aqueles que entram na área. Nossa, são lindos, né? Aqueles cardumes que Maravilhosos, né? poucos lugares a gente Maravilhosos, vê. lugar que fecha de cardume. Nossa. E você estava comentando que a laje está a 42 quilômetros da costa. E qual é o tamanho da laje em comprimento e largura? Você tem essa ideia? A laje ela tem 550 metros de comprimento, 198, se eu não me engano, posso estar enganado, 198 de largura e 33 de altura. No ponto mais alto, que é onde está o farol. E é um local que abriga muitas aves também, né? Sempre quando a gente vai lá, tem... Sim, a laje ela tem a Tobá, né, que é a residente, que nidifica na laje, está sempre lá. Tem fragata, a fragata ela não reside na laje, ela vai para lá, eventualmente ela pousa, principalmente na armação, que tem uma armação de uma placa lá, então ela pousa nessa armação. E gaivotas. Na época de inverno, 30 rés também faz ninhos, nidificam. 30 rés é uma ave migratória, né? Ela vai, ela faz o ninhal dela, cria os filhotes e depois segue a migração dela de polo a polo. Tá certo isso?
Sim, Tá certo ele? já vimos, Oceanógrafa, diz aí. já vimos gavião mais de Sim, algumas vezes, né? E garça. Ontem tinha gavião Já carcará. vimos garça. Eles vão lá para se alimentar. Vão do continente Dos ninhos, lá provavelmente. para comer alguma coisa e voltam. Acho que quando tá ruim aqui, vai procurar alguma coisa lá. E já vimos garça. Ó, caraca. Tá Que legal. longe, assim. Tava longe essa garça. E a laje, só pra contextualizar, é basicamente uma pedra no meio do oceano, né? O que difere ela de uma ilha, Dani, é que ela... Não tem vegetação. Não tem vegetação, é só uma ela pedra- chama laje, mas não deixa de ser alguma coisa... Sim, é como se fosse uma ilha. São topos de montanha, né? Sim. Que ficaram aflorados. Fora os parcéis que a gente tem ao redor, que aí são topos que não ficaram aflorados, então, né? Por isso que a gente chama de parcel. Mas devia ser parte da mesmo Como se fosse contexto um do arquipélagozinho que tem ali. relevo ali. Segundo o que dizem, a laje de Santos é o último testemunho que a gente tem da Serra do Mar. Da formação que tem na Serra do Mar, o último testemunho seria a laje de Santos, como nessa linha a gente vai ter, com esse afastamento da costa, né? A oeste da laje a gente tem a Queimada Grande, que já é uma ilha com vegetação e tudo mais, mas também ela tem um afastamento importante da costa. Parecido com o da laje. A leste da laje tem o arquipélago de Alcatrazes, né, a 65 quilômetros mais ou menos, e também tem esse afastamento da costa. Lá na frente de Ubatuba a gente tem a Ilha Vitória, né, então a gente tem todas essas formações, Esse né? corredor de Que estão mais ou menos numa E linha, esses né? pontos já foram o litoral da nossa região em movimentos de regressão marinha. A praia era ali, assim como a praia também já foi aqui na Serra. No movimento de translação. Inclusive eu já vi estudos se não me engano, um professor da Unesp, de locais que foram detectados rios que passavam ali, né? Que passavam ao largo da laje. Ó, Bem Meu, interessante. quanta coisa, hein? Muito legal. Mas aí, João, conta pra gente a gente tava falando dos pássaros da laje, que é uma coisa interessante também, né? Que a laje, ela tem a característica de ser toda branca, né? E essa coloração da laje, ela é proveniente da tinta. do guano. Não é tinta? Que é, Pensei que o João pintava lá de branco, não? Que é peixe Pé de líquido. pato, peixe tá de líquido, favor. né? Peixe líquido digerido. E esse Guano. guano, ele é o que alimenta o banco de algas que tem nas pedras, né? Parte do banco de algas vai dar alimentação para desse guano, né? E aí começa toda a cadeia, né, alimentar ali, ou seja, os peixes herbívoros vão comer essas algas e vão virar alimento para o atobá, que vai fabricar o guano, né? Então tem um ciclo. Tá vendo? É importante, Bastante cara. importante. Você tá zoando aí, o guano tem a sua importância, né? Além do fedor quando tá sem vento, né? Quando tá sem vento. Tá tudo branquinho. E pra vocês, o que vocês acham que torna a laje tão especial, o mergulho lá? Gente, ela é toda especial. Pense, ela tá na frente do maior porto da América Latina. Inacreditavelmente tem aquela qualidade de água, de vida, né? Uma proximidade com um lugar caótico. Você chegando na laje, você vê uma pedra que parece que foi esculpida no formato de cachalote. Aí, aí você chega ali, aquele farolzinho, tudo bucólico, aquelas aves. Aí você fala, nossa, que lugar é esse? Inacreditável isso aqui. E no trajeto para lá a gente passa por dezenas de barcos, né? De petroleiro, de cargueiro, de tudo no caminho da laje. É muito doido isso, né? A gente tem um porto importante, quase, e muito da nossa soja que é escoada por ele. Então, assim, a quantidade de navios que transportam essa soja parados ali na barra, esperando, né? Transporte de grãos, né? É muito grande. E a Dani estava falando da laje, mas a gente não pode esquecer do Calhaus, né? O Calhaus é o meu ponto preferido. Né? E assim, né? Tirando Outro o parcel das âncoras também, que é um ponto muito bacana, o Calhaus é, sem dúvida, uma formação. Ele está quase 2 quilômetros para trás da laje. Né? E lá tem um arco, né? Um túnel, o famoso túnel dos Calhaus, que é sensacional. A gente, quando mergulha com água bem parada, a gente inclusive sobe lá no arco para o pessoal contemplar aquela estrutura de pedras, ali, estrutura de rochas. catedral que você fala, maravilhoso no meio do aquele lugar, Atlântico aqui,
Eu chamo de É portal. Parece que quando a gente está entrando naquele estreito assim, você já vai entrando num portal. Aí você muito entra ali e louco. você fala, não. Nossa. E é um mergulho que tem que ter condições ideais para que se faça, né? Não é sempre que dá para efetuar o mergulho, né? Tudo vai depender das condições de mar, de onda, de vento, tudo isso influencia, né? Que ainda se torna mais especial, né? Porque não é sempre, que tem que né? estar tudo alinhado. Ele é um mergulho que, como não oferece muito abrigo, né, ou seja, não tem muita proteção das ondas, vamos falar mais, de maneira mais fácil, ele, além do barco chacoalhar muito, se você para num mar muito alto, a ondulação invade esse túnel, porque ele é uma estrutura meio baixa. E quando essa ondulação invade o túnel, fica tudo branco lá dentro, com muita espuma. Então não dá para contemplar nada, fica até relativamente perigoso. Sim, claro. Né? Então a condição tem que ser ideal e a condução do mergulho tem que ser com muito cuidado, porque existem detalhes que, se você deixar passar, né, de um negócio prazeroso se torna um negócio mais arriscado. Então precisa ter um número de staffs maior para fazer conduzir o mergulho lá. Não dá para, olha, eu vou na frente, vai todo mundo atrás de mim que vai dar certo. Não vai. Então a gente precisa ter um certo know-how e ter um pessoal que está engajado em fazer a coisa acontecer direitinho, com segurança, e dá tudo certo e todo mundo se diverte. Não só É isso cara, aí. né? A laje como um todo, né? A gente está falando de um mergulho oceânico, que você está a 42 km da costa, então precisa ser uma coisa planejada, pensada, com segurança, né? Por isso que tem as operadoras que fazem os mergulhos lá, que já tem toda a estrutura, experiência para isso, que não dá para chegar qualquer aventureiro lá também. A laje ela tem essa característica porque ela é pequena. Diferente de uma ilha que, se você soltar a pessoa numa baía, né, possivelmente vai dar tudo certo. A laje ela tem uma área mais protegida de correntes, que a gente chama de portinho, né, e ela é bem delimitada. Se você olha a figura da laje, você vê onde é o portinho e onde está fora do portinho, porque a laje ela é lisa no meio, e numa ponta tem uma rugosidade e na outra tem outra rugosidade. E para fora dessas rugosidades, a pedra embaixo é lisa. Então, é simples, o mergulhador chegou numa pedra lisa, dali para frente vai puxar. Chegou na outra pedra lisa, dali para frente vai puxar. Então, no meio dessas duas pedras, está mais abrigado da corrente. Então, isso faz com que fica muito fácil se mergulhar na laje, desde que você tenha um controle, né? Existem 4 operadoras hoje credenciadas pela Fundação Florestal. A laje era administrada pelo governo do estado de São Paulo, através da Secretaria do Meio Ambiente, e o órgão direto de gestão é a Fundação Florestal, né? E a laje é um parque marinho, né? É um parque estadual marinho. Ele é o segundo parque estadual marinho criado no Brasil. Em setembro de 93 foi criado. Aí, eu queria falar um pouco sobre isso mesmo. E eu já mergulhei em todas essas outras formações maravilhosas que a gente tem aqui na nossa costa, mas eu ainda prefiro a Laje de Santos. Eu acho que é a mais maravilhosa. Adoro ir para lá. Acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui tem que um dia pelo menos ir visitar uma vez. Todos os mergulhadores do Brasil. Todo mundo que tem que vir mergulhar na Laje mora de em São Santos. Paulo, Vou fazer aqui a pelo menos uma propaganda vez na porque vida tem que precisa vir. conhecer, né? Não Mas- é puxar, né, a sardinha. Porque é verdade, é bonito, é uma natureza maravilhosa. É bonito, mas é eu acessível queria... pro paulista. É acessível, é fácil. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão da proteção marinha, né, que vocês falaram agora, que pertence a um parque estadual marinho. Como que funciona a delimitação de uma área para criar uma proteção marinha? Se a gente está falando de água, né? Como é que é isso aí, João e Dani? Então, a laje, ela, em 93, Boa. não existia nenhuma proteção. Então a gente chegava lá e tinha pessoas pescando, tinha pessoas caçando, e aí alguns mergulhadores antigos, aí da primeira geração de mergulhadores, né, começaram a identificar que estava faltando coisa lá. Faltando coisa, quando eu digo, algumas espécies não existiam mais, estavam sendo extintas, né, e isso preocupava, provavelmente preocupava muito eles.
E como é uma área federal, não foi criado nada, né, nenhuma proteção. Então o Estado tomou a iniciativa de criar então o Parque Estadual Marinho. Através dos operadores da época e tudo mais, fizeram um movimento para se criar, né, o Parque Estadual Marinho. Isso é importante, essa parte. Como a operação de mergulho está totalmente ligada à criação de um parque. Boa. Se não fossem os mergulhadores, talvez não teria. Na verdade, através do Clóvis, que era da Carimar, depois tinha o barco Caruiá, depois a lancha Oceanites, e a Tatiana Neves, que foi a primeira gestora, né? Na época diretora do parque. Eles conseguiram se movimentar, sensibilizar o governo do estado de São Paulo. Na época, se não me engano, o governador Fleury foi quem assinou o decreto de criação do parque. Interessante que o parque ele foi criado e assim, a pedra estava no meio do parque. Né? Se você olhar para o rumo norte, estando na laje, né? Olhar para a terra, né? São 5 quilômetros por 10 quilômetros, com a laje no meio, é um retângulo. Essa era a área de parque. Ele foi criado dessa forma porque ali tem vários parcéis, né? Parcéis são rochas que não afloram, né? Importante contextualizar. Laje, ilha, parcel. Então você tem ali parcéis que estão a 1 quilômetro, 1,5 quilômetro da laje, tem parcel novo, parcel do Brilhante, parcel das Torres, parcel do Sudoeste. Então são vários parcéis, parcel das âncoras, que é grudado na laje, né? Então todos esses parcéis estão dentro desse retângulo de 5 km por 10 km. Mas o que acontecia nessa época que foi criado o parque, né, era uma unidade categorizada como parque, né, uma unidade de proteção integral. Então é bem restritivo no sentido de você não poder retirar nada, mas a visitação pública é liberada, desde que exista um plano de manejo, né? E que dentro desse plano de manejo tem as regras a serem respeitadas. É importante também dizer que qualquer um pode mergulhar na laje, não é só o operador de mergulho que pode ir lá. Durante muito tempo teve esse estigma, o operador de mergulho fechou a laje para só eles poderem ir lá. É mentira. Você tem sua embarcação própria, você tem seu equipamento certificado, você compra o ingresso do parque. Exatamente. E pode esse mergulhar. Ingresso é online, né? Existe o site lá da Fundação Florestal, onde a pessoa entra no site. Como qualquer parque estadual hoje, você compra o ingresso online, né? E faz a sua visita. O importante é isso. Então, qualquer um que tem uma embarcação vai entrar no site, vai ver as regras do parque, isso é importante, que a pessoa veja atentamente o que ele pode fazer, o que ele não pode. Na laje existe uma área de fundeio, né? A área de fundeio de embarcações particulares, você tem que chegar no máximo a 30 metros, né? Não pode fundear mais raso do que 30 metros. E olhando para o farol, a leste do farol, ou seja, para o lado esquerdo do farol quem está olhando para a pedra, porque para o lado direito vai perder a âncora no parcel das âncoras. Então, isso... Tá, essas são as regras para quem tem embarcação, para poder visitar. E quer conhecer o parque, é bem-vindo, a gente até orienta se a gente estiver por lá. É óbvio que os operadores, como vocês, sabem muito mais detalhes, até de segurança, conhecem a outra história. O pessoal prefere mergulhar com Claro. a gente por conta disso. Até o que o João estava falando. A gente sabe que a como partir de certo ponto pode ter corrente. Então a gente sente isso. Eu tô com um Claro. grupo. E aí eu vejo, independente se é iniciante ou não, né? Porque ninguém quer ficar na corrente. Então Não, aí, é pra a curtir, gente tem né? essa percepção, porque a gente tá sempre lá. O legal de cooperador é a comodidade da experiência, né? Porque afinal de contas vocês estão toda semana lá mergulhando. Então ninguém melhor que o operador para conhecer o ambiente ali. E a gente também tem mais ou menos noção de onde vai estar legal o mergulho, porque nós gostamos de mergulhar. Isso também isso é é um importante. diferencial. Sem A dúvida. gente gosta de mergulhar. Então, a gente sempre vai procurar o melhor lugar, o melhor pico naquele dia. Claro. Porque a gente quer fazer um bom mergulho também. Isso é nítido, é bonito de ver. É verdade. É, Continuem assim, cara. No parque é meio que uma briga, sabe? Pra quem que vai ficar no barco? Isso é uma briga, é um problema bom de resolver. E, João, eu tenho algumas dúvidas que você estava falando do parque. E você acha que, desde que o parque foi criado, você acha que houve uma melhora na vida marinha do lugar? Você acha que voltou um pouco? Não? Eu vou te falar
Porque apesar de ser um parque, ainda acontece muita pesca, que é legal, porque você não tem uma cerca, a fiscalização não é uma coisa tão fácil, Nós porque você temos nem tá... uma câmera, que eu estou há mais de década. Inclusive, quando eu participava mais ativamente na direção, contribuindo, né, com a direção do parque, pedia, vamos colocar uma câmera. E não colocaram até hoje. Bom, assim, eu vou... Não sei se eu posso falar nomes aqui, né, tal, mas... Pode tudo, cara. Fica à vontade. Só não pode passar vontade, meu. Há um tempo atrás, a esposa de um grande amigo nosso foi mergulhar na laje com a gente, né, já faz um tempo. E ela saiu da água e falou assim, o que vocês fizeram aqui? Eu falei, nossa, lá vem a bronca, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Pô, eu mergulhava aqui no passado, não tinha nada, agora tá chapado de peixe, tá lotado de peixe. Bom. Então, quer dizer, a proteção, ela realmente foi muito legal. E uma coisa que é muito interessante, a laje tem um conselho consultivo. E na época, um cara que brigou muito nesse conselho consultivo foi o Guilherme Códia, para anexar o setor Itaguaçu, que é um polígono, um pentágono, né, de 55.400 hectares. Se a laje tem 5.000 hectares, o entorno, esse setor, tem 55.400 hectares, chamado setor Itaguaçu. E ele conseguiu que se tornasse uma zona de exclusão de qualquer arte de pesca. E assim, a gente não tem estudos para comprovar isso, mas uma coisa que a gente observa muito é que muitos peixes de passagem que só se via em determinadas épocas do ano, se vê hoje o ano inteiro na laje. E principalmente a sardinha, né? A sardinha ela chegava lá na laje em novembro, você via assim os alevinos, tal, você via que era uma sardinha ali e tal, aí crescia aquele cardume e de repente ele acabava. Hoje a gente está o ano todo indo para a laje e volta e meia você cruza com cardume de sardinhas grandes. Legal. A sardinha é um negócio interessante, porque a sardinha, Fala aí. ela acompanha a Acas, aquela água fria no fundo, na nossa região sudeste e sul, ela aparece na primavera e verão, que é a hora que tem aquele nutriente, ela se alimenta e alimenta o estoque e depois ela some. Isso é um estudo científico, então o professor Matsura do Instituto Oceanográfico da USP pesquisava isso e a gente estudava isso, depois eu comprovei isso mergulhando, porque, né, final de outubro, novembro, até março, tinha sardinha na laje. E agora que tem sardinha o ano inteiro? O que aconteceu? Resultado do setor de Itaguaçu. Essa zona de amortecimento da laje funcionou e funcionou muito. Ah, muito legal. Aumentou demais o volume de peixes na laje. E isso, infelizmente, a gente teve um censo visual, né, como eu falei já há um tempo atrás, na época do MAPEM. Acho que faz 10 anos já. E acho que está carente de fazer um novo censo, para ver se aumentou o número de espécies, para ver se né, essas observações que foram feitas e planilhadas, né, o que acontece com esses peixes de passagem, se realmente essa história da sardinha se comprova. É só através de estudo que a gente consegue comprovar. A gente vê, a gente percebe as coisas, né? A gente observa, né? Porque a gente está lá sempre. A gente não consegue colocar dados científicos para comprovar, mas, colocar por de uma exemplo, maneira na e ecologia, afirmar. a gente sabe que o ambiente atinge o clímax, né? Que é quando ele está o mais exuberante, assim, todas as espécies, todos os nichos tróficos. Eu estou na laje desde 2007, eu observei que realmente a quantidade, por exemplo, de caranhas, ela, nessa a última vez que a gente viu, sempre teve, mas agora está assim, uau. E é absurdo. E elas também maiores, os indivíduos? Maiores. Os frades que a gente observa. Vocês viram o tamanho dos frades agora? Bonito. Tá atingindo assim né? Não, a gente existe pesca. Hoje em dia ela é mais inibida do que era em 93. Então a gente também tem, acho que um ganho nisso, né? Cada vez menos pesca. Eu imagino que a área de produção do parque é uma área muito grande, é uma área remota. É difícil você ter a fiscalização. E eu acho que uma grande vantagem da laje é que como tem um mergulho cotidianamente lá, então as operadoras de mergulho acabam inibindo os pescadores naquela região, né? Que é uma forma de fiscalização da... Sim, na verdade eu imagino, né? Agora... Vamos colocar lá, 100 pessoas têm barco e gostam de pescar na laje. Dessas 100 pessoas, quem que pode ir todo dia? 20. As outras 80 só poderiam ir no fim de semana.
no fim de semana sempre tem um operador de mergulho lá. Então, quer dizer, você já diminuiu esse universo, né, de pessoas que têm o barco, que têm a vontade de ir lá pescar ilegalmente, né, Diminui bastante. Você concentra seu esforço de fiscalização, porque é muito caro fiscalizar a 42 quilômetros da costa. É um Sim. gasto absurdo de equipamento, de combustível, sem dizer que você tem que ter uma equipe. Hoje o parque, né, ele dispõe de uma equipe muito pequena para se, E é uma área pra se gigante, né? fiscalizar. Mas Então, olha, uma fiscalização remota, ela é um custo muito barato, ainda mais hoje em dia com tecnologia. Uhum. Você precisa de uma câmera, um monitor e um estagiário, basicamente. Você Um está celular, fazendo um monitoramento remoto, com baixo custo e efetivo, porque você realmente está vendo que está chegando ali uma embarcação, você já aciona a polícia ambiental, entendeu? E aí Fica ela um só negócio vai mais agir assertivo. naquele momento. É possível. É possível. É possível. Mas existe uma embarcação Existe. de fiscalização, né? existe uma embarcação da Fundação Florestal, é um bote bem rápido, com 2 motores. Recentemente eles trocaram os motores, então é uma lancha rápida. Né? Inclusive trocaram o bote. Bom. Existem embarcações da Polícia Militar, então a Polícia Ambiental, ela tem várias embarcações, inclusive agora receberam uma embarcação blindada, porque no porto acontecem algumas coisas meio cabeludas aí, eles precisavam de uma embarcação blindada, então é o BAEP Uau. até, se eu não me engano, que tripula essa embarcação, né? não é ambiental, não. E já vi inclusive essa embarcação na laje, a Kraken. Kraken. E existe uma sinergia essa bota medo, hein, Existe um trabalho de Entre inteligência vocês e- entre as polícias, marinha, isso existe. Tá. Né? Até mesmo a gente pouco conhece sobre esse trabalho de inteligência deles, para que eles consigam fazer um policiamento e uma fiscalização mais efetiva ali na área. O operador de mergulho, ele contribui com informação, né? Com informação, quer seja, olha, eu estou vendo, eu vi que tinha uma embarcação lá atrás, eu vi que tinha uma embarcação fora da área, mas com certeza vai entrar quando a gente sair. Né? Muitas vezes você vê uma embarcação ao largo ali, pescando nos tubos, que é a tubulação de gás da plataforma que passa por ali. É proibido pescar, mas você vê que o cara está longe ali pescando, só esperando você sair para ele entrar. Né? E acontece. Infelizmente E ainda acontece. Mas a polícia também sabe. Né? E muitas vezes eles vão, mas em horários que a gente não está. Uhum. Então aconteceu muitas vezes de eu chegar na laje e a polícia militar saindo. Então, quer dizer, os caras estavam lá na noite toda, passaram lá para surpreender alguém que foi. Com isso diminuiu muito. A gente vê pela quantidade de petrecho que se encontra perdido. Antes encontrava muito, hoje Cada vez encontra menos. bem menos. Então existe uma proteção. Legal. Inclusive rede, né? Rede não tem Diminuiu. mais por causa do setor Itaguaçu, não A existe gente mais. às vezes encontrava ainda essas Uns coisas. anos atrás a gente estava com vocês lá, que acharam um barco, né? Não foi? Um barco de pesca que afundou lá. Cada história, né? Foi. Nós achamos um barco, a gente foi mergulhar lá numa terça-feira e tinha um barquinho, uma chatinha acho que de alumínio, afundada, embicada lá, né, motor para baixo, bico para cima, 20 e poucos metros de profundidade. Aí vocês ficaram procurando um Aí- cadáver, né? Aí Primeiro. procuramos. E o pessoal, Ok. Cadê Tinha os ninguém? cadê barco o pessoal? fantasma? Não tinha ninguém. Aí encontramos uma mochila, né, a carteira do cara, né, um boné do Corinthians. Era amigo do Johnny, era amigo do Johnny. E, pô, eu fiquei assustado, né? Principalmente porque Não tinha ninguém eu na terra, estava não tinha ninguém mergulhando boiando. Eles acharam que- com uma aluna do meu irmão, que ela era o primeiro mergulho na laje, ela estava morrendo de medo, de mão dada. Já viu logo um barco E eu fantasma. falei assim, meu Deus do céu, se eu achar um presunto aqui. Caraca, nunca mais ela mergulha. Eu tentando enxergar além do que ela pudesse enxergar, mas também procurando, né? E voltamos para o barco, não achamos, recolhemos tudo que dava para recolher, de material, documentos e tudo, e no retorno a gente avisou o pessoal da Marinha, né? Através do rádio farol da Moela,
logo que deu sinal, tinha uma tenente oficial de dia, ligou para mim para pegar mais informações, e no dia seguinte a gente voltou lá para Laje fazer outra operação de mergulho, e a Marinha foi no barco do parque, 2 peritos, Te removeram. para fazer a perícia, né, do naufrágio. E tinha material de pesca nesse barco, não? Tinha a CIR, né, que é a carteira profissional, ele era de pescador, do condutor do barco era uma carteira de pescador. Os 2 pescadores estavam em casa, tinham sido socorridos, né, então não aconteceu nada, não teve nenhuma fatalidade. Como é que eles voltaram? Nadando, 43 quilômetros, cara. Foi interessante porque só 2 dias depois eu mergulhando, isso aí foi durante a semana, eu vi no final de semana um jogo de fogos de sinalização bem no pé da pedra ali da boca da baleia, da ponta leste da laje. Eles subiram na pedra, eles subiram soltaram na laje, o soltaram os fogos e foram recolhidos. Aquele dia estava mar liso, mas teve uma viração à noite, acho que a onda invadiu o barco e não deu tempo dos caras pegarem nada, o cara não pegou nem a mochila dele. Tá certo que na carteira não tinha R$1, né? Ô João, mas são muitos encontros na laje, né? Histórias, às vezes cabeludas ou não. Mas vamos falar dos encontros subaquáticos que vocês já tiveram lá. Quais foram os animais marinhos mais bonitos e diferentes, inóspitos que vocês já encontraram lá? Eu, assim, a primeira vez que eu vi as raias-manta lá... Raia-manta, maravilha. Assim, eu também já mergulhei com a raia-manta lá, viu? Foi uma vez só, mas eu já mergulhei. Eu vi instrutor chorar, né? Emocionante. O Marcão lá da Deep Sea, que foi meu sócio. Eu lembro que a gente foi uma vez, ainda uma lancha que saía lá do Guarujá, e o cara voltou chorando, porque a manta ficou em volta dele, ele nunca tinha visto, e era realmente emocionante. Foram vários, né, encontros com raia-manta, mas teve o do dia 7/7 de 2007, que muita gente que Você estava lá? Você estava lá? Cabalístico, inesquecível esse dia. Muita gente estava lá, lembra até hoje desse dia. Foi Aí, um dia, assim, Dani. Várias mantas em volta da gente, assim, foi um dia louco. E a laje é muito conhecida pelas mantas, né? Porque já foi muito famoso o avistamento delas. Aparição, né? Eu lembro em 98... Qual é a época mais ou menos que elas aparecem? Só pra galera saber aí. Elas apareciam, né? Agora, partiu. Amanhã vamos lá. Em 98 eu lembro de ver raias-mantas foi durante a Copa do Mundo. Ver a raia-manta no sábado, 4. As mesmas 4 no domingo. Na segunda-feira eu liguei pro Edu Moirer. Falei, Edu, ele era editor-chefe da revista Mergulho na época, as mantas estão lá, vamos fotografar. A gente marcou, na quarta-feira a gente foi. Tinha jogo do Brasil com a Holanda, eu tive que deixar o barco na água, nessa época o barco era recolhido. Aí saímos rápido, porque senão também ia ter que ficar dormindo no barco, porque o pessoal ia assistir o jogo. Fomos lá e estavam as mesmas 4 raias-mantas lá. Sensacional. Fizemos uma série de fotos e na época eu lembro que ele falou que foi a revista que mais vendeu. Que tinha a manta na capa. E tubarão-baleia, é verdade? Já apareceu tubarão-baleia na Laje de Santos? 3, né? Já viu já? Não, só ele aqui. O primeiro tubarão-baleia que a gente tem notícia dá pra acreditar? foi uma coisa bem interessante. Eu e a Dani, a gente foi... Pra onde que a gente foi viajar? Quando? Que o Eric ficou tomando conta, né? Moçambique. Queremos fotos desse tubarão na live. A gente foi viajar e eu pedi pro Eric, Opa. o Eric Comim, ele era bem amigo nosso, morava em Santos. Falei, cara, fica cuidando da minha casa, do meu cachorro, de tudo aí pra mim, que a gente vai... E aí quando eu cheguei, tava no descanso de tela do meu computador a foto do tubarão-baleia que ele viu na laje. A gente viajou pra ver o tubarão-baleia e ele viu na laje. Sensacional. Mas aí depois teve um domingo de Páscoa que apareceu meia dúzia de gato pingado para fazer mergulho na laje no domingo de Páscoa. Eu falei, vamos lá. E eu chegando na laje, eu lembro que o Fofão tava pilotando a lancha pra gente, e eu falei, Fofão, eu vou mergulhar ali naquela ponta que subiu uma baleia ali e passou muito perto, eu vou ver se eu vejo essa baleia. E fui pro lado da boca da baleia e mergulhei para lá, tal.
E nada, não vi nada, tal. Eu tava voltando, quando eu tava voltando, o Guilherme Códia vinha subindo do fundo, sinalizando que tinha visto tubarão-baleia. Eu não acreditei muito, né? Falei, pô, será que ele tá tirando uma onda da minha cara? Quando eu botei a cabeça para fora do barco, falei, pô, mas o Guilherme tá dizendo que viu tubarão-baleia, e tinha um casal lá que tinha acabado já, o ar tava em cima, falou, não, tem tubarão-baleia mesmo. Eu, na hora, desci. Com quanto você tá? Não precisa falar. Vamos focar no tubarão-baleia. Ele foi de snorkel, Desci e, pô, fiquei olhando assim, né? Falei, eu não vou ter essa sorte, né? Tava com a câmera? Tava Postos. com uma caixa IQ Lite e uma G9 que eu tinha na época. Só que ela tava meio sem bateria e cartão mais cheio. pra lá do que pra cá. Sempre E assim, aí né? quando eu pensei em subir, eu sem olhei bateria. e vinha o bicho, mas ele era gigante. Uma fêmea gigante, grávida, barrigudona. Nossa. Pelas fotos, depois mandando para um especialista, ele falou que tinha aproximadamente 13 metros. E aí ela veio e o Guilherme falava, fala foto, e o negócio não funcionava, dizia. Sem bateria. Mas ele filmou. Essas coisas acontecem pra você curtir o momento, meu, não tem jeito. Ele filmou e assim, eu fiquei bem em cima, nadei o quanto dava, quando eu vi que eu não poderia mais nadar porque precisava subir. A gente teve uma com o tubarão-baleia lá em Revila também. Ele apareceu, uns 10 golfinhos puxando as rêmoras do rabo, 3 mantas em volta. E, meu, no final também, todo mundo esculhambado, sem ar, as GoPro travaram, ninguém filmou nada. Tem 3 fotos do acontecimento, Mais ou menos. só faltou passar um unicórnio no meio, porque teve tudo. E aí as câmeras pararam de funcionar, meu, é impressionante. Não, mas esse aí ele conseguiu filmar com a GoProzinha, ele teve no YouTube, deve estar lá ainda. Mas você viu mais um depois? Sim, depois eu fiz uma saída com uma turma, era uma turma que fechou o barco. E a gente fez o primeiro mergulho na laje, o segundo, como de lei, fomos pro Calhaus. Finalzinho do mergulho, eu vi assim olhei pro azul e via um monte de carapau, né? E aí falei, pô, mas esse monte de carapau tem alguma coisa grande na frente. Era o tubarão-baleia, até a metade dele era carapau acompanhando. E aí ele veio, todo mundo viu. Deu para fazer aí as 4 ou 5 fotos dele. E foi maravilhoso, só que aí depois que ele foi pro fundo, chamamos o pessoal para subir para não dar nenhum Coincidiu a acidente. época das mantas no inverno também ou não? Os Nada a ver. dois foram próximos, esse foi no domingo de Páscoa e esse Páscoa. outro foi Abril, né? acho que uns 2, 3 dias depois aí da Páscoa, foi acho que durante a semana. E as ou no mantas fim de semana iniciavam em seguinte. maio, Aí, Tá. e um isso, pouquinho depois. isso é uma coisa muito legal do oceano, né? Porque não tem porteira, não tem nada, então tudo é possível acontecer. O que mais vocês já viram de Então, duro lá? olha, Eu já ouvi ontem falar que vocês já viram vindo pra lá. peixe-lua. Sim. Indo pra laje ontem, a moça disse que viu uma raia-manta na superfície, na chegada da laje. Pode ser, Mas né? eu Diz não que vi, dia ela- 1º de elas, maio não teve uma aparição lá, e dia ela 1º de falou maio? que né? viu uma raia-manta. A gente tinha parado para ver um grupo de golfinhos bem grande, um golfinho pintado. Aí eu acelerei a lancha e ela fez sinal para parar de novo. Falei, mas será que é golfinho de novo aqui perto da laje? Aí depois ela me falou quando chegou na laje que era uma raia-manta. Chegando na laje também no ano passado, outra pessoa viu lá na proa, né? E golfinhos são bastante comum, né? Mas teve uma muito legal. Teve uns golfinhão, aqueles nariz de Golfinhão? garrafa, sabe? Gigante, assim. E eles estavam lá, a gente parou, aquela coisa toda, sobe drone, vamos ver. No meio do caminho, geralmente, né? É. Ou é na ida ou na volta, né? Próximo, acho que tava o quê? Umas 6 milhas da laje, mais ou menos, esse Uhum. dia, né? Aí a gente foi indo com os golfinhos, eles Foto, eram foto, foto, incríveis, foto, foto, de repente eles levaram a gente pra 3 jubartes. Nossa! Chegamos ali, os golfinhos, parecia esse negócio que você falou, mas era National Tipo, National Geographic. Incrível Ao aquele vivo. dia também. Estavam Ela se dando- alimentando e as baleias estavam juntas. E isso foi na volta, não foi? Foi na volta. Porque eu acho que eu tava uma vez no barco com vocês que a gente viu também os golfinhos que estavam acompanhando as baleias, que o Virgílio subiu o drone, fez Você altas tava? imagens, tava. Teve um dia que ele Esse inclusive dia foi perdeu o Foi. drone. Mas a passagem de baleias ali também é relativamente comum nessa Essa época, época por exemplo, elas né? estão subindo, né? Estão indo para os abrolhos e é uma época bem comum, né? Boa. De se ver baleia. No ano passado, Ontem uma elas passou estavam por cima de cantando, mim. ontem a gente escutava elas Só que cantando. eu percebi, porque elas estavam cantando muito perto. Ficou escuro o Foi um mergulho. mergulho nessa época. Noturno. Ficou escuro. Foi isso, exatamente por isso que eu percebi. Sério? Sabe quando tá aquele solzinho e de repente passa a nuvem?
Irado. Eu tava fechando o grupo. O Eric tava abrindo. A gente tinha uma galera no meio, tava fechando. De repente... Eu falei, nossa, olhava, mas não via nada. Aí eu olhava pra cima e falava, ela é branca embaixo, né? Eu acho que dá uma camuflada legal. E aí eu falei, tá bom, não vi, tá? Quando eu cheguei no barco, o Lúcio lá da Nautilus, Dani, ela passou em cima das bolhas. Eu falei, eu percebi, mas não vi. Tava em cima da gente. Sensacional, né? Sensacional. É muito legal essas interações, né? Não, baleia é um bicho muito interessante. A gente uma vez estava com a diretora do parque, a gente tinha ido fazer uma reportagem para um jornal de São Paulo. E foi uma repórter conosco e a gente dormiu lá na laje. E dormindo no capô da lancha, assim, no anoitecer, eu dei uma cochilada ali, a baleia subiu do lado, a respiração dela, aquele susto, assim. Lindo, nossa, que susto. Aí você pula pro outro lado do barco. Olha, deve Muito ser bonito, legal, hein? é demais, cara, é demais. Porque ela sobe, ela respira e acho que ela, pra olhar mesmo o que é aquilo, né, que tá parado Curioso, ali boiando. é curioso. E é muito legal da laje, que todo mundo chama de pedra mágica, porque realmente é mágico, né? É mágico. A gente viaja pro mundo todo pra ter encontro com determinados animais e na laje tudo é possível, né? Então, tubarão-baleia, manta, golfinho, baleia, Peixe-lua. peixe-lua. Já vi tartaruga de couro. Teve uma época Olha, que que Olha. linda. o João acha que era um container que devia estar afundado, alguma coisa ali. Porque foi, acho que umas 2, 3 viagens que a gente fez e a gente passava naquele ponto, boiava ali uma tartaruga de couro, É. meio que habitando ali, devia estar comendo alguma coisa. Ficou uns dias. Cara, sensacional. E essa é rara, hein? Essa é rara, é difícil de ver, Essa né? é Difícil, né? Difícil. E aí, João, e mergulho na laje ano todo? Então, o mergulho na laje é o ano todo. Ele tem diferenças, né? No verão, você tem uma água bem mais quente, mas você tem essa corrente fria no fundo. Então, dependendo da época, todos os peixes estão aí nos primeiros 10 metros, aquela parede de peixe que você nem vê a perto, mas você não consegue ir até o fundo. No inverno, você tem uma quantidade menor de peixes, mas a água é uniforme até o fundo, né? Normalmente bem limpa. Mas me Então, parece que essas caranhas grandes aí, essas garopas aí, são mais... Residentes. Não, e no inverno parece que elas aparecem mais? Ou... A gente vai no fundo no inverno. talvez seja por isso, né, que eu encontro elas mais. É, a gente vai no Passeio das Âncoras no inverno. No É verão não dá pra verdade. você ir lá. Agora o Gabriel pode contar para nós, né? A experiência com a ossada da baleia. Esse foi legal, né? Vai, conta aí, vamos abrir esse jogo aí. ó. Essa experiência foi legal, meu. Eu tava com um amigo mergulhando de Rebreeder Aí. e, pô, a gente fez um mergulhinho, ó, umas 3 horas, né? Diz esse meu amigo que já conhecia essa ossada. Eu fico zoando, falando que a gente achou na cagada, meu. Mas diz ele que já conhecia. E a gente mergulhando, pô, chegamos lá, fomos embora pra lá da boca da baleia, né? Uns 40 metros de profundidade. De repente, meu, aquela ossada inteira desenhada, né, na areia. Meu, lindo, maravilhoso. E eu voltei pro barco e falei, caramba, João, como é que você não me fala que é uma ossada de baleia aqui? Ele, que ossada de baleia, meu? Do que você tá falando? O João opera uns Essa 30 narcose anos foi lá, forte, né? Pois é. E ele achou que eu tava zoando. Daí eu peguei a GoPro e fui mostrar e falei, aqui, João, a ossada. Ele falou, meu, não é possível. Onde tá esse negócio, cara? Não, e até agora ele não foi, tá Tá aguado. pro E lado de agora é trás. época. O Johnny disse que quer ir amanhã. Pô, meu. Pronto aí, ó. E é Vocês impressionante, estão né, meu? convidados. Bora. Bora amanhã. O Bora Johnny não amanhã. tá na minha lista. Eita. Mas tem vaga no barco, não tem? Então, Aí. agora tem tem que vaga. contar de novo. Mas é muito legal, né? Porque tudo é possível, né? Meu, a galera mergulha anos e anos lá e, meu, você saiu um É pouquinho sempre do surpreendente. Mas do a laje é contexto. massa, cara. Os canyons, muita gente não conhece. Para trás das piscinas, se continuar, tem uns canyons de pedra. Maravilhosos também. Porque ali a laje ela espalha. Sim. Então ela não termina como... Do lado leste, né, da boca da baleia, ela Mas- termina ali 45, 42 metros e areia. Do lado oeste, ela espalha uma pedraria e faz uns canyons de pedra, assim, que vai Dá dos pros parceiros, 25 até uns 35 metros. Irado. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Ah, tem Não, muita e coisa pra, é bem pra espalhado, explorar, né, É, meu? e cada vez que vai na laje, parece que você tá num lugar maravilhoso, diferente, né? Então, às vezes você sai de São Parcel Paulo, das Âncoras, o topo do Parcel das Âncoras, é maravilhoso. ele está a 17 metros e ele é sensacional. É sensacional. A primeira vez que eu encontrei esse topo, eu fiquei perdido, né? Porque eu rodei tudo. Depois falei, bom, agora eu Esqueceu do sei mundo, né? voltar, subir ali para ver onde que eu tava, para voltar lá, né?
Isso há muitos anos atrás. Mas é um lugar maravilhoso. Sempre tem tartaruga se alimentando, tem as caranhas ali que tem um agrupamento. E é um mergulho que não enjoa, né? Tem clientes de vocês que são cativos, né? Que estão semana sim, semana assim mergulhando lá, né? Que tá todo sábado. E é legal lembrar a galera que a maioria dos mergulhos acontece de final de semana, mas também tem mergulhos durante os dias de semana, né? Gente Terça, quarta, concentrar quinta. nas quartas-feiras. O Quartas-feiras. pessoal prefere, né? Pede quarta. Mas aí, por exemplo, essa semana na terça, a semana passada foi na quinta. Que é conhecido como Vagal Divers, Vagal né? Podia ter todo dia, né? Seria perfeito. Na verdade, eu estou tentando aqui fazer botar um dispositivo lá para acesso à internet para possibilitar aquele pessoal que precisa dar um salve ali no trabalho, tal, no intervalo de superfície. Fazer um home office, né? Então a gente já instalou o inversor, Boat tem office. 220 no barco e está vendo para fazer um teste no equipamento. Aí não vai ter Assim desculpa você nenhuma. tem a internet Tem que para pôr nossa Starlink lá na linha, segurança, meu, pra deixar porque já as com câmeras a internet conectadas. você vai ter um acesso mais rápido numa emergência do que depender de via rádio, né? Com a internet você aciona... Ou mesmo a questão da fiscalização, isso é um canal... Sem dúvida. Então esse equipamento eu só estou dependendo de testar para adquirir o equipamento, que legal. porque assim o 220 já está pronto. Galera do Vagal aí, ó. Então é só questão de pouco tempo a gente vai ter essa novidade aí. Maravilha, Delícia. galera. Meu, lá E aí? de muitas histórias, Laje de né? Santos meu? é top demais, cara. Tem que ir. Às vezes sai de São Paulo, tá frio, chovendo em São Paulo, você chega lá, solzão. Pedra Parece mágica, que é outro né? clima. Isso é Não, pedra mas mágica. Isso é uma questão. Às vezes a gente tem Vagal e o pessoal tá com frio aqui, tá achando... Tá naquela aí bad trip, tá assim. calor, tá... Quer dizer, de noite faz frio, mas durante o dia aquele sol. Aí o pessoal não acredita muito. Você tem que postar foto. É outro clima ali. É o portal que você falou. E é muito legal, né? Principalmente a operação do João, que ele tem estrutura, né? Pra levar a galera que vai com rebreather pra fazer uns mergulhos mais longos. Por eles gostarem de mergulhar, isso é muito bacana, né? Que eles sempre querem, oferecer o melhor mergulho possível daquele dia. Então, pô, você tem chance de ir pra Calhaus, vão pra Calhaus, você tem chance de, sei lá, mergulhar atrás, o que for, o João sempre tá disposto a... Sim, é isso aí. A encarar, e sempre né? com bastante segurança, né? Pensando na segurança para os mergulhadores curtirem, né? A ideia é sempre essa, né? E assim a galera pode curtir mais e voltar, O né? mergulho na laje, eu entendo de uma certa forma como um mergulho que a gente tem que fazer com segurança. Às vezes a gente sai com o mar batido, mas dentro do limite de segurança. É o que eu digo. Tem dias que não está legal para passear, mas quando você chega lá, O mergulho tá tendo abrigo, esses dias de mar mais batido, tem muito mais vida. Então, às vezes o mergulho, a viagem é um pouco incômoda, mas a gente conhece vários lugares no mundo onde é assim. Nossa, Né? Recife, por exemplo... acho que a gente está, na verdade, numa posição privilegiada. A Dani pode falar melhor da costa brasileira, né? Mas a gente está numa posição privilegiada. Ele fala que a de abrigo. curvinha Aquela curvinha. É o embaiamento de São Paulo. Ele, de certa forma, dá um abrigo. Tanto para as correntes, né, do sudoeste, que aquela tempestade chega à frente fria, como até para o Nordeste também, para o vento Nordeste. Dá um certo abrigo ali. A gente tem uma condição um pouquinho mais... Que é totalmente o contrário do Nordeste, lá de Recife, por exemplo, que é... Vento o tempo Ou todo, mar Sulzão, né? picado. Santa Catarina, Rio Grande, tá tomando ali. Suzão. A gente gente- entra no embaiamento, né? Então a gente tem um pouquinho de proteção. Apesar de ser raso, a nossa navegação, porque a nossa plataforma continental ela é muito extensa, então ela é rasa, ela reflete mais as ondas ficam mais montadas, mais Tá. encapeladas. Mas é legal que você está falando isso. Mas a gente, nesses dias de mar batido, você tem uma vida absurda Aliás, na laje. os Então, tubarões baleia foram dias meio assim, né? Sempre assim. não, o segundo foi no Calhaus, então eu acredito que estava ali, Tava tava liso. Não, é legal explicar pra galera que tá ouvindo aí sobre os cancelamentos, né? Então muita gente acaba falando, não, mas a Laje de Santos só cancela, mas é legal o que vocês estão falando para explicar que não é o cancelamento do mergulho em si, né? É por conta da viagem, né? Da Das condições de navegação, Você para vai ficar mais atravessar uma seguro, para pista ninguém... de 42 quilômetros até lá, Sim, você tem que ter mínimo de não, segurança, sim, né? Claro. E assim, se você tem vento e ondulação de uma determinada posição, você tem abrigo. Quando você chegar lá, você sabe que apesar de você sofrer um pouquinho, você vai chegar lá e o mar vai estar parado.
Isso Boa. é uma coisa. Outra coisa é você chegar lá E não ter e abrigo. o mar tá batendo na pedra e voltando. Aí É triste. você fala, não Aí vou ninguém fazer, merece, não dá para fazer, porque vai ficar muito incômodo para todo mundo. sofrer. Então, nesses dias, a gente, né, nos dias que o mar não possibilita você chegar, ou nos dias que o mar não vai deixar com que você Mergulhe. fique lá com o mínimo de conforto e segurança, aí nesses dias a gente tem que cancelar. É isso Não é aí. o que a gente Faz quer. parte da aventura, tem que ser uma Faz experiência parte, mas é o segura. que também Claro. deixa a laje protegida, essa dificuldade de acesso. E também deixa ela mais mágica ainda, né? Porque não é sempre que dá pra ir, então. Só quando a natureza permite, Só meu. quando a natureza permite. Mas Muito legal. bem, E- casal maravilha. Show de bola, E para hein? quem quiser mergulhar na laje, pode procurar diretamente a Pé de Pato, Sim. ou também as escolas, Dive for Fun, Aquadive, ou como qualquer outra escola de São Paulo, a maior parte delas oferece os mergulhos na laje de Santos, sempre via as operadoras que são credenciadas lá. Exatamente. E mais E vamos informações na Fundação Florestal, eles têm Boa. tem uma sede ali próxima à nossa marina, em São Vicente, né? E o site é bem completo, né? Com todas as informações sobre a Laje de Santos, sobre a gestão, sobre os trabalhos que são feitos lá. E a gente está aí à Vamos embora. disposição Legal, é para isso levar aí. vocês mergulhar na nossa o- pedra mágica. Muito Maravilha. papo bom, várias histórias legais. Daria pra gente ficar aqui mais várias horas, mas a gente tá terminando, chegando no final do nosso papo. Então, o meu recado pra galera é que mergulhe na Laje de Santos, com certeza. Tem que conhecer, galera. Tem É um que lugar conhecer. lindo, incrível. Fala aí. E recado de vocês. Faz um recado pra galera aí. Ah, gente, vocês têm que... Quem não conhece a laje precisa ir. E quem conhece precisa voltar, porque nunca é igual, né? Exatamente. É sazonal, é um mergulho sazonal mesmo. De uma maneira no verão, de outra maneira no inverno. Agora a gente está no Festival de Raias. Ó. Não é manta, mas a gente tem prego, a gente tem manteiga, a gente tem borboleta, Chita. chita. Então a gente vê aquele monte de raia ali na areia, é incrível, uma experiência muito legal. A laje, ela sempre surpreende, né? Às vezes a gente tá lá num mergulho que parece que vai ser um mergulho comum e de repente você entra num cardume ou você vê Outro dia eu mergulhando no Parcel das Âncoras, eu vi um badejo imenso que eu nunca tinha visto lá. E eu mergulho lá há muito tempo. Então é sempre uma surpresa, Sempre eu acho que novidades. vale a pena. Mergulhar na laje é demais. Eu sou muito. Eu acho que só um detalhezinho que a Suspeito pra gente falar. não comentou, que nós falamos? que para sair para Laje de Santos, a embarcação sai de uma marina em São Vicente, né? Não é da cidade de Santos. Não, Santos não tem marina. Sim. O Santos, o local que daria para fazer marina é Porto. Então, as marinas estão situadas em São Vicente. Só Que é para até melhor, né? Finalzinho da Imigrantes, pra quem Sim, vem de São é bem Paulo, prático. é um bate e volta Prático. perfeito. Super bom. A da escola dá o quê? Nem 50 minutos, né? Quase uma horinha, é isso. Entre 50 e uma Exato. hora. Só para contextualizar, porque a gente falando Laje de Santos, né? De repente o pessoal... Acho que Vai vai pra ser em Santos? Santos, Exato. né? Que também é do lado, né? Mas enfim. Boa. Mas legal, galera. Muito obrigado pela visita de vocês, pela participação. Em breve espero poder estar junto lá de novo, como sempre. Partiu amanhã. Amanhã, bora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Leva nós de na falar baleia da lá. live. Valeu por ter Bora. vindo de lá pra cá. Terem ficado um dia Amanhã sem o mergulhar na Gabriel é o laje nosso pra vir pra guia. cá. Isso, vamos pra ossada da baleia. O João parou o barco aqui na porta, meu. Vai de volta. Boa, legal. Bom, pra terminar, a gente faz um brinde aqui, ó. Valeu, galera. Dos Obrigado. mergulhadores, Valeu. Saúde, saúde. Valeu. Viva!